Então vamos lá, começando o Poderia Ser Pior. Estou aqui com os pais do Lucas e com o pequeno Lucas também. Pode soltar aqui pra gente ver. O sorrisinho tá assistindo aqui, galinha pintadinha, sossegado na dele, tranquilo. O ar-condicionado tá ligado, tá fresquinho, tá tudo sossegado. E a gente vai conversar com os pais dele. Estou aqui com a Thalita, mãe do Lucas, que tá nessa batalha já antes mesmo de ele vir ao mundo, antes mesmo dele nascer. Essa batalha já começou e é uma história muito bonita, é uma história de vida que você tem que prestar atenção. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, tudo bem. E tudo isso começou com ele na barriga, né, Thalita? É, todo um susto, uma superação. Digamos que nós somos um milagre hoje, estando aqui. Disso eu não tenho dúvida. Né? E conturbado, um sonho de ser mãe e de uma maneira assustadora, de certa forma. Podemos até dizer um sonho que virou um pesadelo e vocês resolveram sonhar esse pesadelo e transformou em sonho de novo. Sonho de novo, é verdade. E continuam correndo atrás desse sonho. Como é que foi? Antes de tudo, durante a gravidez, porque você teve alguns sintomas, aconteceu algo diferente na sua gravidez, que o que ele tem, a síndrome que ele tem é rara. E o que você teve também é algo raro, é algo difícil de acontecer. Como é que foi isso daí? No caso, o que eu tive durante a gestação foi uma síndrome chamada HELP síndrome. É algo que não se manifesta na gestação. Aos 3 meses eu tive um período de descolamento na placenta, mas tomei a medicação, normalmente não voltou ao normal a placenta com a medicação. Depois seguimos aos tratamentos, né, indo ao médico e tudo devidamente correto até então. Mas essa síndrome, ela se desenvolve do 7º mês em diante. Então foram... Quando a gestação já entra num período ali mais delicado, né? Que diz que 7 meses já corre o risco, né? Diz que é melhor nascer com 6 do que com 7, né? Isso. Aí, então, foi um susto. A princípio, família reunida, festa entre famílias, aquela coisa de todo mundo se divertir e tudo. Minha mãe falou que eu já estava muito diferente, muito calada. Eu comecei com dores de cabeça, tinha médico marcado, né? E começou um final de semana, uma quarta-feira eu tinha médico marcado. Então a gente falou, não, é uma dor de cabeça, a gente vai falar para o médico. Então, só que aí se agravou, foi se agravando a dor de cabeça, foi aumentando, várias crises fortes de dor de cabeça. Foi quando eu vinha a vômitos seguidos, mas fora do comum. Né? Era vômitos e vômitos atrás de vômitos. Fomos ao hospital da cidade, do qual fui atendida e diagnosticada como uma indisposição causada pela gestação, né? Pela gravidez, aquilo que aparentemente poderia ser comum, que é vômito, náuseas, né? E dor de cabeça. Passaram o remédio, não mediram a pressão. Voltei para casa. Nessa de voltar para casa, dormi e quando acordei, tive 8 convulsões seguidas. Eu não reconhecia ninguém. E o fato de não aferirem a pressão foi o que fez toda a diferença, né? Foi que fez toda a diferença. Porque se medisse a pressão, ia ver que ela estava alta. Então, eu tinha que ficar em observação já. Ou seja, por às vezes um erro, né? Porque nesse período da gravidez, pressão alta já deixa um começo de uma gravidez. Pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia, já diagnosticado, eles vão descartando as hipóteses, né? E aí eles pediram, fizeram exames, não fizeram exame, mandaram um remédio, deram um remédio para enjoo, mandaram para casa. Aí eu convulsionei, foi aquela correria, meu marido para médicos, fui diretamente para o hospital em Santos. Chegando lá, já havia uma junta médica, uma equipe médica, porque já estava a placenta, o pico de pressão estava 26, 28 e não abaixava. Então o parto teria que ser feito prematuramente, imediatamente. Só que, porém, eles falavam que queria preservar a vida, porque era muito risco muito grande. Era mais de 15 médicos, especialistas, veio um médico que estudava... E eles chegaram a dar essa opção para vocês?
escolher. Fica um ou fica outro? Isso. Chegaram a falar isso para vocês? Eu não estava consciente. No caso, então, a minha família notícia, e o pai, né? O pai se colocou nessa situação, a família, que decidia qual vida preservar, né? Você escolha qual vida que você quer que preserve. E aí nessa hora que eu falo que médico dos médicos é Deus, nosso Senhor, né? Então, com certeza foi a mão dele. Não só preservando a minha vida, mas a vida do meu filho. Então, isso eu sei de tudo a fundo, porque uma amiga teve um parto normalmente de 9 meses, ganhou no mesmo dia. Então, ela viu toda a correria, mas não sabia que a paciente que estava ali seria eu, que era amiga dela. Então, quando ela chegou e falou tudo, confirmou a correria que os médicos estavam, porque era muito arriscado e estava correndo contra o tempo. Entendeu? E como pensar nisso? Como pensar? Dessa, né? Escolher. Entendeu? E como pensar? Aí abriram, quando fizeram o corte da cesariana, perceberam que ele estava com vida. Aí foi aquela correria com ele, né? Aí ele nasceu com 1,1 kg, 30 centímetros. Eu não estava consciente de nada, né? Muito mal, aquela pressão que não abaixava, 26, 28, pico alto. E eles não entendiam o porquê que ainda faziam ideia do que estava acontecendo. E falou que as primeiras 72 horas seriam cruciais pela minha vida, né? Então, vida, assim, para eles não garantiam mais vida nenhuma. Tudo aquilo que eles puderam fazer como médicos, eles fizeram. E aí, após 2 dias, os dois, foi diretamente dando a entrada à UTI, e ele é neonatal. Ali ele veio todo aquele processo de medicações para ele. Nesse período você ficou em coma ou já recuperou a consciência tempos depois do parto? Então, eu cheguei a ficar um dia entubada, né, mas não tinha lucidez. Mas foi um coma por parte do parto ou foi um coma induzido? Foi um coma induzido, porque o risco era grande. O risco era muito grande. Ainda continuava, porque depois de 2 dias eu tive hemorragia interna. Então os órgãos paralisaram. E meu médico, eu nunca vou esquecer essa fala que meu médico contou para mim na UTI. Ele falou: Thalita, eu coloquei a mão na minha cabeça e pedi a Deus o que eu ia fazer, porque eu já tinha feito de tudo. Então eu sabia que era uma outra cirurgia de grande risco e que eu poderia te perder na sala de cirurgia. Então, mexeu nos órgãos novamente, o rim, o pâncreas, tinham tudo paralisado. Eles teve que abrir, estancar a hemorragia, né, e fechar. E fechar daquele jeito às pressas, né? No qual, aí eu... Porque ainda tinha o risco de uma infecção hospitalar também, isso, né? Além de tudo que já estava acontecendo, isso, então tinha que ser muito rápido para não correr esse risco, né? Então, aí depois desse sufoco todo, a briga para que visse a vida, que eu vinha ter resposta sem as medicações, né? Então, tomando aquelas medicações altíssimas, foi diminuindo, só que cada vez que eles iam me visitar, só piora. Então, assim, tenho minha religião, sou evangélica, e era muita gente conhecida, muita gente clamando e pedindo a Deus. Então, assim, não só os evangélicos, amigos católicos, de toda a família, clamando a Deus e pedindo, né, para que nós tivéssemos vida. Porque o meu sonho era ser mãe, meu sonho era gerar um filho. Tive uma gestação anterior, do qual eu tive a perda, porque foi aborto espontâneo de 2 meses. Aí passou todo o tratamento, fiz essa gravidez desse tipo. Tudo isso, desses traumas que foram causados. E depois de 4 meses, eu via entrar novamente. O Luca continuou 51 dias na UTI. Eu fiquei 11 dias e depois 7 de quarto. E durante esse tempo vocês ainda não tinham ideia do que se passava com ele? Não. Né? A preocupação ainda era você. Era nossas vidas, porque nenhum dos dois estava com a sua vida assegurada, né? Cada dia era um leão que se matava. Quando você recuperou a memória, você achou que ia morrer? Muito medo, muito medo. Eu tomava remédio antidepressivo. E ao mesmo tempo você ainda tinha a preocupação de achar que seu filho também tinha morrido. Morrer, né? Eu achava que ele tinha morrido. E que ninguém queria te contar. E que não queriam me contar. Porque os meus irmãos,
né? Minha mãe, eles sabem do tamanho da alegria que era de eu poder gerar um filho. Eu sempre sonhava em ser mãe. Então era tudo que eu queria na vida. Casei, tudo, e desejar a gestação. Aí a gestação chega dessa maneira, né? Então o que eu imaginava, eu tinha acabado de arrumar o quarto dele, né? De preparar o quarto. Estava pintando tudo, mudando toda a casa, todo aquele processo de receber uma criança, né? Que muda o ambiente. E queria filmar, queria ter tirado fotos, e poucas fotos eu tenho de grávida, né? Quantos dias depois foi o teu primeiro contato com ele? Quando você teve certeza, não, meu filho tá vivo, você teve esse alívio? Então, teve um dia que eu passei muito mal, que eu me engasguei que eu estava entubada, e eu me engasguei com a própria saliva, criou uma crosta. Então, eu lembro que eu só batia assim, no ferro da maca para a enfermeira. E, graças a Deus, a enfermeira passou a tempo. Então, ela foi até mim e tirou, conseguiu drenar aquela salivação que estava passado esse susto. Depois tive um outro susto com a medicação, porque era tanto do furo que já não tinha mais aonde furar. Então, eles tinham feito aqueles intracardio, então injetou a medicação muito forte. Então, eu tive vários livramentos, para te dizer. E quando eu conheci o meu Luca, eu lembro que era uma época que tinha aquela coisa do Papa vir para o Brasil, porque na UTI, lá o convênio, que graças a Deus, no emprego do meu marido da empresa, nos proporcionou um convênio bom. Então eu estava na UTI, eu lembro que tinha uma televisão, muito frio, a minha recordação da UTI que era muito frio. Eles colocavam meias e agasalhos em mim, porque davam banho ali, né? E eu só lembrava, eu lembrava muito que eu sentia muito frio e muito na fralda eu estava. Então, foi pouco a pouco, as melhoras vinham, né? De eu ser desentubada, de eu sair da fralda, ter a consciência de ter vontade de ir ao banheiro, porque eram várias trocadas de fralda. Então, para mim, o dia da melhora foi o dia que eu consegui levantar da cama da UTI, do leito da UTI, e fui tomar meu primeiro banho. Esse foi o meu primeiro dia de vitória, quando eu consegui levantar da cadeira de roda e vi aquela água caindo sobre mim. Porque você tá ali na UTI... É uma sensação tão comum que deve ter... Entendeu? Porque o que você faz todos os dias e naquele momento, porque na UTI você sabe que não é um leito comum. Você sabe que você está ali por uma gravidade. E você não sabe a verdade da situação. Então, você poderia ser mais um dia, como poderia ser meu último dia. E você vê as vozes das pessoas gritando, gemendo de dor. E várias pessoas na época veio a óbito. Então, assim, só sobrou eu e uma menina. Então, o medo era muito grande quando você imaginando, será imagina, que agora é minha vez? Será que entendeu? Hoje é minha vez? Porque a demora, a visita, se eu não me engano, é 30 minutos, né? Muito pouco, você fica demorando horas pelaquela visita e é muito pouco, né? Então, eles iam me visitar e não reconhecia eles, né? Eles perguntavam para mim se eu tinha filho. Você tem um filho? Meu marido tinha que tirar as fotos do meu filho para mim saber que ele estava vivo, para processar na minha cabeça que eu tive um filho. Para dar um estímulo. Para dar um estímulo. Aí eu lembro que eu chorei muito e pedi a Deus para que eu pudesse ver meu filho, que não deixasse eu morrer sem vê-lo. E para mim o dia que o Luca nasceu foi o dia que eu tive a autorização para poder conhecê-lo na UTI, uma cadeira de roda. E cheguei lá e conheci meu filho, né? Tão pequeno, tão indefeso naquela incubadora lá. Tão pequenininho, cheio de... Lutando pela vida. Ali já nasceu um guerreiro, tanto quanto eu, e ali eu já glorificava a Deus pela permissão de ter visto meu filho. Então, para mim, na minha mente, o dia que ele nasceu foi ali, no meu coração, né? E me deu forças para lutar. Então, ali eu fui ganhando forças, né? Os amigos orando, cada visita que ia minha mãe praticamente se mudou para Santos. Meu marido também, ele não vinha para casa, porque tinha que se dividir entre quem ia olhar pelo meu filho. A mãe do meu filho era minha mãe na visita.
E numa situação difícil, porque a filha e o neto precisando dela e se desdobrando. Então, foram dias de terror, digamos assim, para toda a família. Passado isso, Luca foi ganhando peso, a gente foi passando todo o processo, né, que eles falam que eles entubam, depois vai tirando, vai entrando pela ventilação até o dia que ele pode vir a respirar sem os aparelhos, né? Então, cada dia que eu ia visitar o Luca vinha, né? Só que assim, os médicos, eles tinha dia que te colocava lá em cima e tinha dias que parecia que tu ia ver que teu filho era o último dia que tu estava vendo teu filho. Então, porque eles têm que passar a verdade, né? E para nós entender isso na nossa cabeça. Então, eu tive alta e meu filho permaneceu. Esse dia foi difícil. Você teve alta com quantos dias após o parto? Então, foi 11 dias de crise mesmo dentro do hospital, depois mais 7 de quarto, né? Aí eu tive alta. 18 dias ao total. 18 dias. E ele permaneceu? E ele permaneceu porque ele ficou 51 dias. Meses, né? E eu ainda tinha que visitá-lo com ponto na barriga toda. E a gente tinha... Porque para ir de carro e voltar todos os dias, a gente não tinha condições. E a primeira vez que você amamentou ele? A primeira vez que eu amamentei meu filho, eu não pude, devido... Eles falavam, a medicação que eu tomava... Podia estar no leite. Eles falaram que não podia, a princípio. Então, para mim, foi outra frustração. Porque eu falei, não pude conhecer meu filho no parto, não pude amamentá-lo. Como assim, Deus? E chorei. Eu só lembro que Aí eu fui questionar ao médico isso. Aí ele pegou e falou, não, você está tomando um remédio, como você vai poder amamentar o seu filho? E eu sabia que a gente sabe que a amamentação é crucial para a criança ganhar o peso. Por mais que estejam esses leites que eles fornecem, não é a mesma coisa que o leite materno. E aí eu chorei, eu lembro que eu chorei muito esse dia, mas aí Deus envia os seus anjos e essa enfermeira falou, vem aqui, não chora não, fala com o seu médico a respeito de tudo, porque teve situações de pessoas que tomavam outra medicação e conseguiu amamentar. Conversa primeiro com o seu médico, não leva a sério tudo que esse médico aqui estão falando. Aí eu conversei com o meu médico, ele começou a pesquisar, falou, não, você pode. E aí eu comecei o processo de tirar o leite. Porque no começo a criança, ela aprende tudo, até a sucção, né? Uhum. Então, dentro lá. Então, eles dão pela seringa em pequenas quantidades. Então, eu comecei a tirar leite, aprender. Aí eu tirava o leite manualmente, né? Separava em frascos, aí congelava para poder dar a mamada dele, né? Porque era aí tinha que tirar, e todo aquele processo. Uhum. E aí conseguimos com dor, sangrando, mas sabendo que era o melhor para o meu filho. E aí o Luca foi ganhando peso, e aí o leite foi aumentando, né? Aí até quando ele só ficou do meu leite. E aí foi como se fosse completar os seus 9 meses de gestação. Ele teve que ficar para completar o peso, né? E passar a bateria de exames, superar tudo que ele veio a ter. Ele tinha que nascer de novo, né? Nascer de novo. E os médicos, aí a gente falava assim, mas os médicos, mãe, sinto muito, viu? Porque, nem vai criando muita expectativa, porque o caso do seu filho é grave. Eu falei, não, mas quando que ele vai ter alta? Porque é ansiedade, é natural de uma mãe, ela querer estar com seu filho nos braços e querer levar para casa. Chegar do grande dia, da grande notícia, falar assim, não, o Luca tá tendo alta. E aí o Luca teve alta, aí eu fui para casa, eu lembro que eu fui para uma casa, e aí liguei e falou, hoje o Luca não vai poder ter visita. E eu, como assim? Não, porque ele já está tendo alta. Você vai vir para o quarto, você vai ficar só um dia aqui com ele, né? E você vai ter alta no dia seguinte. Aí foi, Luquinha nos meus braços, né, filha? Aí foi festa. Né? Aí foi festa, foi alegria, foi o início de uma grande realização. E meu filho era tão pequenininho que a gente passava fita crepe, eu lembro. Cabelo ele não tinha nenhum, porque era raspado, né? Por causa das medicações que era feita pela cabecinha. E o Luca é um guerreiro que foi nos dando alegria, foi nos dando força de viver. Quanta história, hein, gente? Bom, olha só. Eu vou rapidinho chamar o comercial. A gente já viu essa primeira etapa dessa batalha do Lucas e da mãe dele e também de toda a família que estava envolvida em
tudo isso estava acontecendo. No próximo bloco a gente vai entender um pouco da síndrome que o Lucas tem e você de casa vai saber como poder ajudar. Próximo bloco, não sai daí, tem muito mais coisa ainda, que não para por aí não, viu? Você acha que o sofrimento acabou no dia que ele saiu do hospital? Acabou não, viu? Continua aí que poderia ser pior, volta já. Um novo conceito em modas para você aqui em Vicente de Carvalho é a Angel Modas, que está com promoções incríveis. E olha só, a nova coleção Outono e Inverno já está na loja para você conferir. São agasalhos masculinos, um mais lindo que o outro, além, é claro, de camisas, bermudas, e no setor feminino também tem roupas incríveis para você, mulher, ficar muito mais na moda. Então não perde tempo não, tá bom? Angel Modas, aqui na Avenida Tiago Ferreira, no número 691. É um novo conceito em modas que chegou para ficar, é Angel Modas. Meu pai tá maluco. Aqui na Dodge Forros continua tudo baratinho. Forro de PVC, R$15 o metro quadrado. Metalão galvanizado, barra de 6 metros, só R$15. Porta sanfonada, todos os tamanhos, a partir de R$70. Aqui você também encontra ferramentas e lâmpadas com menor preço. A Dodge Forros fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 862, e o telefone é 3012-9702. Glamour Modas, tudo em moda masculina e feminina. Para os homens tem lindas camisetas, bermudas, calças, lindos bonés com preços especiais e variedade de casacos. Para as mulheres você encontra lindas jaquetas para o inverno, variedade em calças, uma mais linda do que a outra. A Glamour Modas fica na Avenida Tiago Ferreira, número 378. Glamour Modas. Olha, esse é o meu recado para você que quer ficar linda, quer pagar barato, você tem que vir aqui na Gold Store, hein? Olha só a variedade de top croppeds lindos, olha só lá em cima, tem também os bores, olha só a variedade, gente, isso aqui é legal. Você encontra também tamanhos do P ao GG e olha, tem promoção nas blusinhas, olha só, uma variedade incrível de blusinha, várias cores, gola canoa, apenas R$19,99. Tem promoção também no shortinhos, gente, olha que bacana a variedade, vários tons de jeans a partir de R$64,99. E o que não pode faltar no armário de toda mulher são as calças jeans. Dá uma olhada na variedade de calças jeans com preço em conta, a partir de R$64,99. E aqui na Gold Store você encontra as melhores marcas: Gesian, Indie Jeans, RI19, Extra Charme, Dardak, Darlock, Lady Rock, Biotipo e Palazzi. Olhem, as promoções não param aqui na Gold Store. Você vai encontrar saias, uma variedade incrível. Chega mais que tem a queima de inverno, com moletons em promoção só R$79,99. Tem também as blusas de linho, olha que maravilhosas, por R$69,99. E calça legging, olha a variedade de cores, gente, a partir de R$24,99. Tem acessórios, e o pagamento é facilitado em até 4 vezes nos cartões de crédito. Sabe onde fica a Gold Store? Fica aqui na Tiago Ferreira, número 426. Telefone 3342-2728. Gold Store, mulherada. Carona K2, moda masculina e feminina. Aqui você encontra tudo para o inverno. Calças com as cores da moda, blusinhas ciganinhas, inclusive linha branca com o menor preço. Além de blusas e calças nos tamanhos especiais até o número 62. Para os homens, lindos casacos de moletom, camisetas slim fit e muito mais. A Carona K2 aceita todos os cartões e parcela tudo em até 5 vezes sem juros. Carona K2, Avenida Tiago Ferreira, 640. Super queima de inverno aqui na Viela Urban, olha só, todas as peças de inverno com até 30% de desconto, são várias marcas, são várias roupas, todas com o menor preço. Olha só, casaquinho da Chronic, tá na promoção também com até 30% de desconto
no pagamento à vista, viu? Tem uma grande variedade de roupas para você aproveitar. Ó, filma aqui pra gente. Tem modelos femininos também com até 30% de desconto no dinheiro ou até 15% de desconto no cartão. E tem novidade para você aqui na Viela Urban, lançamentos, viu? São as roupas camufladas que estão super em alta no mundo da moda. Tem bermudas que você está comprando na imagem, tem camisetas e também calças com precinhos imperdíveis. Grande variedade em tênis, viu? Lançamentos aqui na Viela Urban, tamanhos infantis e também a nova coleção da Rox, tamanho adulto, viu? Um mais bonito que o outro a partir de R$ 169,99. Tem vários modelos para você aproveitar, que é novidade, viu? Corre já para cá então, Viela Urban, aqui na Avenida Tiago Ferreira 365. Não perca também a nova coleção de bonés, está imperdível. Viela Urban, corre já para cá. Tá, eu poderia ser pior de volta, e a gente contando a história de vida, né? Do Lucas, da mãe dele, a corrente do bem, todos pelo Lucas. E olha só, já vou iniciar esse bloco falando com você que está assistindo a gente, quiser ajudar, vai estar passando aqui na tela agora a conta, Facebook, também os contatos da família. Se você quiser entrar em contato para fazer doação, por exemplo, de alimentos, qualquer coisa, você pode entrar em contato com a família do Lucas para saber o que ele precisa, porque é uma lista muito grande. Então a gente não quer perder muito tempo falando essas coisas, então você pode entrar em contato lá, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda com os pais do Lucas. Eu até quero mostrar aqui, ó. Os jogadores do Santos mandaram aqui pro Lucas, e essa camisa será leiloada. Então o pessoal que tiver interesse de participar desse leilão, fica ligado nas redes sociais, tá bom? Que eles vão divulgar depois onde vai ser, como faz para participar. Tem uma outra camisa aqui, ó, autografada pelo Rei Pelé, camisa oficial do Brasil. Tá aqui o autógrafo do Rei Pelé, que também está empenhado nessa corrente do bem. Mandou também, com toda a sua gentileza, essa camiseta, que também vai ser leiloada. Tem o livro do Rei do Futebol também, que ele mandou aqui para o Lucas, que também vai ser leiloado ou vai ser rifado. O pessoal está decidindo ainda qual vai ser o melhor destino para esses materiais, mas tudo isso em prol desse tratamento. Tem mais duas outras camisas aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar por último, vou mostrar essa daqui, ó. Do jogador Emerson, ele foi pro futebol italiano, né? Foi pro Roma. E ele era da categoria de base do Santos, também gentilmente cedeu essa camisa aqui, também pode ser sua, para você poder ajudar o nosso Lucas. Tem aqui a camisa do Giovani, do Fluminense, também mandou, para vocês verem que saiu do estado de São Paulo, foi para fora do Brasil essa história toda. E tá uma campanha muito legal essa corrente do bem. E tem a camiseta do pequeno Lucas, que você pode comprar também com a família dele. Você comprando essa camisa vai estar ajudando sim muito diretamente nesse tratamento que ele precisa fazer, nessa cirurgia que ele precisa fazer, que é o que a gente vai explorar agora. Vou pedir até para o diretor, põe mais uma vez aí o número da conta, o Facebook, os contatos da família, para quem estiver assistindo poder entrar em contato. Eu até preciso fazer uma correção, que o que o Lucas tem não é uma síndrome, né? A síndrome foi o que ocasionou isso, o que você teve, né? No caso que ele tem é paralisia, né? Ocasionou a paralisia cerebral diparética. Essa paralisia, ela comprometeu os membros inferiores, né? Do qual essa cirurgia que surgiu é para que venha diminuir a espasticidade dele, que ele tem o descontrole funcional. Sim. E para que ele venha a ter uma melhor qualidade de vida. Não é só simplesmente andar, dar os passos e andar. É uma série de fatores que influenciam muito. Tanto na fala, tudo. Essa cirurgia ela articula tudo, as necessidades dele, né? Então, ó, para o pessoal de casa entender. A gente já teve esse primeiro bloco com tudo isso que você assistiu. E eu falei que não parava por aí. Saíram do hospital. Aquela alegria, felicidade, Lucas em casa, no quartinho novo. Como é que foi? Quando vocês descobriram que não acabou naquele dia? Que aquele dia vocês acharam, estamos livres, e aí de repente começou. Porque até então a gente não quer pensar. Pesadelo dentro do sonho. A gente não queria pensar nas possibilidades, né? Até então a gente queria sair daquele hospital, ter o alta. E aí, quando marcamos o neurologista, e o neurologista veio falar realmente o que seria, né?
Isso quanto tempo depois? Pouco tempo, né? Pouco tempo, porque de início, quando você já tem alta, você já tem o dia marcado para você voltar ao pediatra, voltar tudo que, oftalmo, tudo aquilo para fazer todos os exames, né, para ver qual tipo de sequela, porque aí você vai pensar já não na a saúde, você vai pensar quais são as limitações, quais são as sequelas que a criança prematura teve, né? Raro de não ter nenhum tipo de sequela, mas no caso do Luca, o Luca teve sim só sequela, mas não sabíamos qual seria a sequela dele. Então veio a notícia. Vocês não chegaram a perceber assim em casa? Não. Vocês achavam que aparentemente normal. E aí quando vocês acharam que o pesadelo tinha acabado, aí começa um novo pesadelo, novo ciclo dentro desse sonho, né? É verdade. E aí veio o que seria a limitação, o que ele teria. Doutor, o que seria como que se diz? O que seria o que realmente meu filho tem? Qual sequela? Porque passa várias coisas, né, na nossa cabeça. Então, o que seria? Então, já que tem que falar, então fale de uma vez. Seu filho tem paralisia cerebral. Quando ela falou paralisia cerebral, você já vai parar e pensar na pior, porque tem vários tipos de paralisia. Então, na minha cabeça, só processava... Você sempre acha que é a pior, né? Na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, meu filho tem paralisia. O que é paralisia? O que seria? Então, meu filho não vai mexer nenhum membro. Então, meu filho vai ter totalmente comprometido, né? Aí é aquele choque que eu fiquei ali, eu lembro que eu saí dali desolada daquele hospital, né, daquela consulta. Eu saí desolada para processar tudo aquilo na minha cabeça. Então, eu teria que saber eu tinha que saber onde que eu ia tratar o meu filho. Tinha que escolher aonde teria que tratar o meu filho. E eu, como assim? Né, as informações seu filho não vai ser uma criança como outra comum. E para o pessoal que está em casa só entender, para a gente puxar um pouco para trás, essa paralisia foi ocasionada por aquele fato de não aferirem a pressão, você ter as convulsões e ali é um agravante. Faltou oxigênio para ele. Para ele no cérebro. Aí faltou a oxigenação para ele no cérebro e é onde veio ocasionar a paralisia cerebral. Tem vários tipos de paralisia. Tem a ocasionada antes do parto, no decorrer do parto e pós-parto. Né? Então, tem vários tipos e graus de paralisia. No caso do Lucas, se ocasionou pela essa falta de oxigênio no cérebro e ocasionou tudo isso. Essa paralisia diparética. Aí eu vim entender o que seria essa paralisia cerebral diparética. Comprometendo os membros inferiores. A parte de membros inferiores das pernas. Ele ainda tem um tremor chamado Cronos. Esse Cronos é um tremor que dava na perninha dele. Às vezes a pessoa pegava ele no colo e tinha medo, né? Aquela reação. Um espasmo muscular, espasmos mesmo. Então, aí ocasionou isso, os tratamentos, aí depois processou o que seria. Contar a história para o meu marido, contar o que o filho dele teria. Outro choque para ele, né? E depois nos refazer e nos colocar diante da situação. Pois bem, agora a gente tem que aceitar, né? Não há o que questionar, então vamos procurar o melhor para o nosso filho. Então o médico falou, entre Guarujá, o tratamento ou CRPI ou em Santos. Nós comparamos os dois, não que aqui não tenha o tratamento cabível, mas lá ia estar o neuro dele, pelo convênio, acompanhando junto, né, no caso com o pessoal de lá da Casa da Esperança, que é feito em Santos. E aí eu visitei o CRPI e visitei lá e você tem aquela visão toda de uma vez. Você vê todos os tipos de síndromes, de limitações, de todo tipo. Eu nunca imaginei que eu viria, né, o que eu vi. Então, quando fala assim, uma criança especial, você não nasce uma criança especial. Nasce uma família especial. Uma família que se readapta à realidade.
a realidade. Então, a gente, o melhor, quanto mais você entender e aceitar a especialidade do seu filho, as limitações, e procurar, né? A gente fala que a cura não, mas você procurar o que é melhor para ele. No caso do Luca, a reabilitação, né? Motora, a parte cognitiva não foi afetada. Não afetou, não afetou. Mas só que eles precisam todos de um tratamento, de fono, de terapeuta ocupacional, tudo, elas trabalham em grupo. Então, tem muita coisa agregada. Da parte cognitiva precisa da parte motora para funcionar para funcionar. Né? Até então, aprende a ele a fazer as coisas, no caso, né? Ele sabe fazer, mas sabe não consegue fazer e precisava da ajuda. Então, para nós, a cada dia que eu chegava no tratamento, aí passou, o Luca começou a vir a fazer o seu tratamento, do qual 2 vezes por semana, né? E meia hora cada tratamento. Então, eu acordava cedo para chegar lá às 8 horas, lá em Santos, para sair meio-dia, exaustivo, uma situação que eu tive que precisar de ajuda, porque meu marido ficou 30 dias em casa, mas depois eu tive que me colocar a tentar resolver as coisas, encarar a minha vida, retomar a minha vida. E meu filho precisava muito da minha lucidez de eu estar bem, de pé para cuidar dele. Então, nós conseguimos, né, todo o tratamento, aí veio a parte de eu precisar de uma locomoção, onde a prefeitura ela se dispõe à locomoção, que é, no caso, a remoção, onde me pegava em casa, porque não tinha condições, não pelo fato de não ter o dinheiro para se locomover, só que as condições da saúde do meu filho, porque não garantia que eu ia, por exemplo, eu poderia levar um tombo com meu filho no colo, porque eu tomava altas medicações que me deixavam, às vezes, dopada. Então, eu ficava muito sonolenta. Eu lembro que eu deixava... Isso era reflexo do parto. Reflexo do parto. Eu tomava remédio controlado, então o teu organismo começa a acostumar com essa medicação. Mas eu tomava, porque ainda tomo, mas hoje eu já aprendi a conviver com essa medicação. E eu dormia muito, tinha muita sonolência, e eu consegui cuidar do meu filho, levar ele ao tratamento. Ali eu conheci outras mães, outras histórias de vida. Dias que eu chegava em casa aos plantos, chorando, né, não questionando Deus, mas olhando também outras situações. Você não questiona Deus, mas você fala, por que você está passando por tudo isso? Aí você tem que pensar de uma outra forma que a gente passa por certas coisas. Pra quê, né? E para quê? Então eu cresci como pessoa, como mãe, como mulher, na vida, e hoje eu tenho meu filho e hoje eu vejo a melhora, hoje eu vejo meu filho pronunciar meu nome, hoje eu vejo ele chamar meu nome. Então, cada dia o Luca foi se descobrindo, foi como que se surpreendendo. Então, e aí a professora, a fono, as terapeutas, né, chegaram, psicopedagoga chegou e falou, hoje foi a semana do conto e seu filho, nossa, minhas lágrimas, que foram naturalmente. Falar que meu filho se comunicou com elas, aí para mim foi a esperança, a alegria, né? Então, quer dizer... Um grande passo, né? Um grande passo. E quando o Luca começou a falar suas pequenas palavras, as primeiras palavras, então começou a querer sentar, começou a estimular, né? Porque são feitos os serviços de fisioterapia, estímulos, né? E ele vem correspondendo todos os tratamentos com ênfase. Então, assim... Passado isso, vamos pensar mais à frente o que nós vamos fazer com o Luca, né? O que é preciso para ele, o que a fisioterapia fala, o que tem para ele, o que ele pode, as limitações, de onde ele vai chegar, até que passo a gente vai. Então, surgiu a oportunidade de ir mais além daquilo que eu tinha em mãos. Eu fui procurar ir mais além. Precisava de um andador adaptado, do qual era um valor alto e eu não tinha condições para comprar. Mas ele tem algum movimento nas pernas ou movimento? Ele movimenta, ele não tem rigidez. Só que sem essa cirurgia, possa ser que com o passar do tempo ele perca. Porque tem assim, o andar, por dar um passo errado, e é onde ocasiona a deformidade, onde fica, né, com a perna pisando de uma maneira errada, o andar de maneira errada.
Nossa. E onde tem que ter várias cirurgias para ir reparando, para ir corrigindo. Então, é o sofrimento. Né? Pode afetar ainda mais a coluna. Então, é toda uma preocupação com a postura dele. Então, tudo aquilo que banheira, para ele se alimentar, é tudo cadeira adaptada. Né? Você vai lá em casa, é tudo adaptado para ele. A banheira e tudo isso gera um custo. Um custo muito alto. E muito alto. Porque até então, ele vai crescendo, vai perdendo, né? E vai ter que comprar outros e a gente não tem a renda suficiente para manter tudo isso. Aí surgiu a Corrente do Bem. A Corrente do Bem, que foi criada para a gente comprar um andador adaptado. Esse andador adaptado, nós fomos surpreendentemente, ganhamos o andador, né? E fomos abençoados com esse andador, mas a princípio comecei a fazer rifas. E depois eu fiquei maravilhada porque não parava de ajuda chegar. E a gente começou a pensar no que fazer. Uma mãe especial também me colocou no grupo dessas mães para vir fazer a risotomia. Falei, mas como risotomia, Dossal? Que valores... É o procedimento que ele precisa fazer. Aí eu falei, esse valor exorbitante não tá, nem eu vendendo a minha casa eu conseguiria pagar. Ela falou, pelos olhos da fé você tem que crer que você vai conseguir. Eu já média quanto? Ele é 240 mil reais, convertidos já em reais, né? Porque nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Esse é o valor só da cirurgia? Não, esse é o valor incluso. O valor total, incluso total. Os gastos de viagem, hospedagem de vocês? Só a cirurgia é 190 mil. Aí vem hortes, que ele vai vir a precisar, vem a hospedagem, né? Que não tem como eu ir sozinha, vai ter que ir com meu marido. E quanto tempo vocês vão precisar ficar lá? Então, o tempo só depende das respostas dos médicos. Então, esse custo pode crescer, né? Pode crescer. Então, esse assim, é o mínimo. É o mínimo. O básico só para começar. Então, assim, por isso que a campanha começou já logo cedo, desenvolvendo eventos, né? E aí a gente, porque tem a risotomia dorsal seletiva e também tem a outra chamada bomba de Blacofeno. Então, de qualquer modo, ele vai fazer o tratamento nos Estados Unidos. Agora, o tempo que ele vai ficar, ele pode ficar 1 mês, como ele pode ficar 4 meses ou 6 meses. Tudo vai depender do que o médico for, qual o melhor tratamento a ser integrado a ele, né? Então, a gente, 190 mil a cirurgia, 60 mil para os gastos para vocês ficarem um período de 2 a 3 meses. Que lá, no que caso, pode dobrar, então. No caso, a cidade lá é St. Louis, no estado de Missouri, né? Que é a risotomia dorsal seletiva. Lá onde tem todo um processo para receber os pais internacionais, né? Os pais, e a gente fica ali naquele alojamento e com tudo incluso. Então, alimentação, né? Locomoção, da onde a gente vai se hospedar para o hospital. E aí já tem pessoas lá nos ligando oferecendo ajuda, né, para marcar médicos lá. Então foi uma coisa que eu não sei como começou, mas que cada dia esse sonho foi se tornando mais real, mais presente, e as pessoas foram abraçando, ajudando. Então a nossa ajuda que a gente pede não é só o financeiro, não é só o dinheiro. A gente desenvolveu projetos como o Bingo Beneficente. Tem até aqui, eu estou aqui com o Bingo Beneficente, vai ser na dia sociedade. 25, né? Aqui na Socia, às 3 horas da tarde, onde algumas dessas peças aqui serão sorteadas também, ou o livro, ou algumas outras coisas também. Vou até pedir mais uma vez, bota os contatos aí, para a galera poder entrar em contato, saber como fazer para ajudar, além do bingo. Isso. Quem quiser comprar as cartelas, como faz para comprar antecipado ou se compra na hora. Tudo isso vocês vão saber entrando em contato com a família do pequeno Lucas. Já tem uma data certa ou não? Vocês têm um prazo, tipo assim, a gente precisa até tal dia? Então, em novembro, a gente está correndo para que em novembro a gente já tenha esse primeiro contato pessoalmente com o doutor, né? Ele vai fazer uma outra avaliação, mas é para tratar a parte financeira e definir a data.
definindo a data, a gente tem que ter um mês antes, com antecedência. Normalmente quem faz campanha, porque o Lucas já não é a primeira criança a fazer esse procedimento no exterior, já teve outros casos, né? Em Santos mesmo, teve o caso da menina Laila, ela conseguiu fazer através de campanhas e doações, e a gente tem a estimativa de 1 ano para trabalhar, a fazer desenvolver, né, vários eventos como bingos, como jantares beneficentes. Então, a gente precisa muito da ajuda de todos vocês. A Corrente do Bem é formada por elos, por mãos estendidas a nos ajudar, a nos fazer acreditar que é possível, como está sendo. Dia a dia está se tornando uma alegria, um imenso prazer de viver esse sonho, de ter pessoas nos ajudando, tanto família, amigos, amigos dos amigos, profissionais, que nem no caso dos jogadores, né, do Santos, o Ricardo Oliveira, que tem nos estendido a mão, como todo o time do Santos Futebol Clube e seus dirigentes. Então, vem tornando possível e real esse sonho está se aproximando. E muita gente agora deve estar se perguntando, nosso tempo está acabando aqui, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas infelizmente o tempo está chegando ao fim. Muita gente deve estar se perguntando o porquê nos Estados Unidos. É porque a paralisia que o Lucas tem é muito rara. No Brasil são pouquíssimos casos, foi muito pouco estudado na medicina brasileira esse caso. Então os riscos aqui dentro do Brasil são muito, 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 muito grandes. E a família optou por se sacrificar um pouco mais para reduzir o máximo do risco. Não que não haja risco lá fora, o risco sempre haverá. Mas se pode reduzir 1% do risco, seja lá qual for o valor para reduzir esse 1%, é o que vocês querem fazer por ele, né? E ter a certeza, né, da certeza de ver a melhora do nosso filho. Já deu tudo certo. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Poderia ser pior, mais uma edição hoje super especial, contando a história do pequeno Lucas. E em breve a gente se vê aqui na tela da sua TV. Até mais.